Mais uma história nesta meia hora sobre Pompeia, onde arqueólogos revelaram que as autoridades disseram ao público que a água do rio ainda era potável. Muitos moradores locais permanecem. Durante séculos, o rio Eufrates esteve no centro da profecia do Império e do julgamento. Mas agora, com o recuo alarmante de suas águas, algo sem precedentes aconteceu. Um drone com inteligência artificial foi enviado a 5.000 metros abaixo de um trecho recém-exposto do leito do rio. E o que ele registrou deixou pesquisadores, historiadores e crentes perplexos. Vibrações estranhas, câmaras seladas, armas antigas, símbolos de aliança e julgamento emergindo da lama há muito intocada. Será isso mera arqueologia ou uma questão de tempo? Antes de prosseguirmos, reserve um momento para curtir este vídeo, deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no canal, e vamos descobrir o que pode estar acontecendo sob o Eufrates. À medida que as águas do rio Eufrates continuavam a recuar, os primeiros sinais de algo incomum não apareceram em pedra ou metal. Vieram como som. Moradores que viviam ao longo de trechos recém-expostos da margem do rio começaram a relatar vibrações de baixa frequência vindas de baixo da terra. A princípio, era sutil, um zumbido mais sentido do que ouvido. Depois, gravações surgiram online. Tons guturais profundos reverberando pela terra rachada, seguidos por lamentos distantes, quase melancólicos que parecem ecoar de espaços ocos abaixo. Algumas gravações capturaram o que os ouvintes descreveram como sussurros levados pelo ar sem vento. Mas o que mais incomodou os observadores não foi o ruído em si, e sim o padrão. Múltiplas gravações revelaram um ritmo consistente, 3 pulsos, uma pausa, 3 pulsos novamente. Não era aleatório, nem caótico, era estruturado. A repetição aparecia em diferentes locais ao longo do leito seco do rio. Essa consistência levantava uma questão difícil. O movimento geológico raramente é rítmico. Então, o que estava produzindo essa oscilação tão precisa? Engenheiros e geólogos rapidamente propuseram explicações. O rápido declínio dos níveis de água poderia estar desestabilizando cavernas subterrâneas. O colapso de vazios poderia gerar ondas de pressão. O deslocamento das camadas de sedimentos poderia produzir ressonância de baixa frequência. Canais de água subterrâneos, ao se ajustarem a novos padrões de fluxo, podem criar bolsas de vibração aprisionadas sob o solo endurecido. Cada explicação era plausível. No entanto, nenhuma explicava completamente a cadência constante capturada nas gravações. Conforme a análise prosseguia, a discussão se expandiu para além da geologia. Durante séculos, o Eufrates carregou um peso profético nas escrituras. No livro de Apocalipse 9:14 a 15, uma passagem descreve 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates, reservados para uma hora, dia, mês e ano específicos. Um momento de libertação ligado ao julgamento. Nenhum cientista confirmou qualquer interpretação sobrenatural. Nenhuma declaração oficial sugeriu nada além de mudanças ambientais. Mas fora dos laboratórios e tendas de pesquisa, o simbolismo era impossível de ignorar. Um rio há muito associado à contenção está secando. Sons emergem das profundezas. Os pulsos se repetem em intervalos medidos. Imagens de satélite confirmam a perda de água em taxas sem precedentes. Mudanças climáticas e sistemas de barragens. A montante fornecem um contexto racional. Ainda assim, quando a água recua de lugares que cobriu por gerações, por homopenes, estruturas enterradas não são as únicas coisas que vêm à tona. O ar preenche as cavidades quando pressurizado pelo peso. As pedras se acomodam, o solo se fratura. E nesse processo de acomodação, o som se propaga. A questão permanece sem resposta. Essas vibrações são simplesmente a Terra se ajustando às novas condições ambientais, ou serão um lembrete de que quando as fronteiras se enfraquecem, o que antes estava reprimido pode começar a se agitar. Por enquanto, as pulsações continuam. Fracas rítmicas registradas, mas inexplicáveis, ecoando sob um rio que começou a revelar mais do que qualquer um esperava. Os sons não eram as únicas coisas que emergiam das profundezas do rio. À medida que as equipes de pesquisa continuavam mapeando as seções expostas do rio Eufrates, reflexos metálicos começaram a aparecer através das camadas de lodo endurecido. A princípio, foram confundidos com detritos fragmentos de sucata levados pela correnteza em tempos modernos. Mas uma vez cuidadosamente extraídos, a verdade tornou-se mais difícil de ignorar. Pontas de lança de ferro bronzeado, lâminas de espada, corroídas relíquias de guerra há muito enterradas sob as correntes marítimas. Análises de carbono e estudos metalúrgicos sugeriram que algumas dessas armas datavam de mais de 2.000 anos, possivelmente coincidindo com períodos de conflito durante a era do Antigo Israel e impérios vizinhos. O trabalho artesanal refletia as técnicas de forjamento do início da Idade do Ferro.
uma metalurgia de transição onde o bronze e o ferro se sobrepunham em uso. Não se tratavam de ornamentos cerimoniais. Foram construídos para combate. Sua localização levantou questões imediatas. O Eufrates não era meramente uma fonte de água. Era uma linha divisória entre civilizações. Impérios a cruzaram. Exércitos lutaram ao seu lado. Tratados foram jurados perto dela. O sangue que outrora manchou o solo às margens do rio foi posteriormente coberto. Ao longo dos séculos, a água ocultou o que o conflito deixara para trás. Aço e lama agora contam a história da violência enterrada. Surgiram duas hipóteses principais. A primeira é simples. Tratam-se de vestígios de batalhas esquecidas. Exércitos se enfrentaram, soldados tombaram. Armas foram perdidas na retirada ou levadas por enchentes. Com o tempo, os sedimentos as selaram no local até que a degradação ambiental as expôs novamente. A segunda teoria adentra o campo simbólico. Alguns historiadores observam que os rios no antigo Oriente Próximo frequentemente marcavam limites de alianças. Juramentos eram feitos pela água. Em certas tradições, depor armas diante de uma divindade simbolizava rendição ou purificação. Seriam essas pontas de lança um ato intencional. Guerreiros abandonando as armas perante Deus. Uma renúncia ritual à violência às margens do rio. Não há inscrição que confirme tal intenção. Nenhuma placa que declare a cerimônia. Apenas metal corroído, porém intacto, emergindo no momento em que o próprio rio está recuando. O contraste visual é difícil de ignorar. Armas de guerra emergindo de águas há muito associadas a pactos e purificação. À medida que as crateras se alargam e os sedimentos desmoronam, mais artefatos continuam a aparecer. Cada lâmina carrega silêncio, mas juntas sugerem um conflito outrora feroz o suficiente para deixar sua marca. A corrente. Quando a Terra desaba, o passado emerge com ela. E se o que estamos vendo é apenas o começo, o que mais permanece oculto nas profundezas do leito do rio? Fique conosco, pois o que emergir a seguir poderá desafiar tudo o que pensávamos entender sobre o que jaz abaixo. Nas profundezas de um sistema de cavernas parcialmente inundado, sob os trechos expostos do rio Eufrates, equipes de pesquisa encontraram um objeto que imediatamente mudou o rumo da investigação. Repousando em uma bacia rasa, esculpida na pedra meio submersa em água rica em minerais, jazia um cálice de ouro. Não era grande, mas seu design era inegavelmente meticuloso. A estrutura da xícara demonstrava simetria e um acabamento refinado, algo incomum em recipientes rústicos ou utilitários. Apesar da corrosão na base, a borda superior ainda conservava gravuras visíveis. Após uma limpeza e digitalização cuidadosas, inscrições em hebraico antigo e aramaico começaram a surgir. 3 frases se repetiam ao redor da borda. Aliança Sangue, Reino Vindouro. As palavras por si só foram suficientes para intensificar o debate. Os estudiosos rapidamente alertaram para a necessidade de cautela. A análise estilística preliminar sugeriu que o cálice poderia datar do período do Segundo Templo. Composição metalúrgica e técnicas de inscrição semelhantes foram documentadas em vasos cerimoniais daquela época. A proximidade da caverna a antigos corredores comerciais pode corroborar a ideia de que o objeto foi escondido durante conflitos regionais, talvez durante invasões que ameaçaram artefatos sagrados. Não há uma cadeia de custódia verificada. Não há inscrição direta que a ligue a um evento bíblico específico. Não há prova definitiva de uma origem extraordinária. Mesmo assim, o simbolismo é difícil de ignorar. Na tradição cristã, um cálice associado à aliança e ao sangue evoca inevitavelmente a última ceia, o momento em que Jesus declarou uma nova aliança antes de sua crucificação. O conceito de Santo Graal evoluiu ao longo de séculos de lendas, literatura e reflexão teológica. Embora os historiadores tradicionais rejeitem a existência literal de um artefato preservado do Graal, os crentes frequentemente consideram o símbolo espiritualmente significativo. Se este cálice for simplesmente uma taça cerimonial da época do Segundo Templo, ele continua sendo uma importante descoberta arqueológica. Mas se carregava um significado mais profundo relacionado à aliança porque estava oculto sob camadas de sedimentos dentro de uma caverna sob um rio tão fortemente ligado a limites proféticos. Geólogos observam que cavernas ao longo do Eufrates sofreram mudanças drásticas devido à flutuação dos níveis de água ao longo dos séculos. Inundações podem ter transportado artefatos para locais escondidos. O cálice pode ter sido guardado intencionalmente para proteção,
e posteriormente perdido devido às mudanças no terreno. Ainda assim, o momento em que isso ocorreu intriga os observadores. O nível do rio baixa, câmaras seladas são descobertas. Armas antigas emergem, e agora um vaso de ouro com inscrições em linguagem de aliança surge na escuridão há muito intocada. Nenhuma autoridade oficial o declarou sagrado. Nenhuma instituição o autenticou como lendário. Por ora permanece um artefato em estudo suspenso entre a história e a interpretação. Mas a questão persiste. Quando um rio há muito associado à contenção começa a revelar objetos ligados a alianças e sangue, será coincidência da erosão ou convergência de símbolo e momento. O cálice não foi o único sinal perturbador a surgir. Pouco depois de relatos de artefatos incomuns e vibrações subterrâneas, trechos do rio Eufrates começaram a mudar de cor. O que antes refletia tons de marrom e verde devido aos sedimentos e algas, agora apresentava uma coloração vermelho escura em certos trechos. Às vezes tênue, às vezes profunda, espalhando-se uniformemente pela corrente, em vez de ficar na superfície, como lama agitada. Os moradores locais foram os primeiros a notar. Os pescadores hesitaram antes de lançar as redes. Os agricultores pararam antes de retirar água para irrigação. A tonalidade vermelha acompanhava o fluxo da água, não se aglomerava, nem permanecia isolada. Autoridades ambientais sugeriram algumas explicações. Escoamento de minerais, proliferação de algas, sedimentos oxidados liberados de margens recentemente expostas. Em regiões que passam por rápidas mudanças ecológicas, essa descoloração não é impossível. Mas então aconteceu algo mais. Centenas de rãs começaram a aparecer ao longo de um trecho estreito da margem do rio, não dispersas aleatoriamente, mas concentradas em um ponto específico onde a descoloração da água era mais visível. Biólogos apontaram para a flutuação dos níveis de água como causa da perturbação dos habitats dos anfíbios. E a diminuição do nível da água pode ter forçado os grupos reprodutivos a se concentrarem em áreas mais restritas. O estresse ambiental pode levar a comportamentos incomuns em animais. Cientificamente era explicável. Simbolicamente parecia familiar. No livro de Êxodo, 8 rãs infestaram a terra durante uma das 10 pragas do Egito. O rio que se transformou em sangue precedeu esse evento. A sequência água vermelha e depois rãs está profundamente gravada na memória bíblica. Nenhuma autoridade oficial declarou isso como uma praga. Nenhum cientista confiável alegou uma causa sobrenatural. No entanto, as imagens da água vermelha fluindo sob a luz do deserto, enquanto rãs se reuniam em densidade antinatural, despertaram algo que transcendia a análise laboratorial. Os padrões importam. A água muda de cor. Os anfíbios se aglomeram. O rio, há muito associado à contenção profética, declina ainda mais. Os modelos ambientais podem explicar cada fator de forma independente, mas quando os eventos se alinham em sequência como uma mudança de cor seguida por um surto biológico, os observadores naturalmente questionam se a cronologia tem relevância além da química e do clima. Calamidades antigas nem sempre resultavam em destruição imediata. Muitas vezes, tudo começou com sinais de perturbações ambientais que causaram inquietação antes de se tornarem insuportáveis. Será este mero desequilíbrio ecológico em resposta à interferência humana e às mudanças climáticas? Ou será um lembrete visual que ecoa através da história? Por ora, o rio segue seu curso, os tons vermelhos desvanecendo e retornando em ciclos. Os sapos se dispersam tão rapidamente quanto se reuniram, mas a memória persiste por mais tempo que a água. Curta este vídeo, compartilhe suas ideias abaixo, inscreva-se e fique conosco, porque o que surgir a seguir leva o simbolismo ainda mais longe. À medida que os níveis de água continuavam a baixar em certos trechos, uma formação maciça começou a emergir de sob camadas de sedimentos em uma zona rica em minerais próxima ao leito do rio. À primeira vista, assemelhava-se a madeira carbonizada escurecida pelo tempo. Mas uma inspeção mais detalhada revelou algo mais incomum. Uma superfície com textura semelhante à de osso mineralizado fraturada, porém unida, que se estendia horizontalmente por uma ampla área de solo exposto. Seu exterior estava coberto por espessas camadas de depósitos de sal e cristalização semelhante a enxofre endurecidas por anos de evaporação e condições ambientais extremas. Essas camadas minerais formavam cristas irregulares ao longo dos contornos da estrutura, criando a impressão visual de costelas ou vértebras incrustadas na terra. De certos ângulos, a formação parecia perturbadoramente orgânica, como se algo que um dia viveu tivesse sido preservado sob o sal e o tempo. Geólogos ofereceram explicações fundamentadas. Madeira petrificada submetida à pressão, calor e saturação mineral pode fraturar-se em padrões que lembram ossos.
em sistemas fluviais áridos. A flutuação dos níveis de água acelera a cristalização mineral. A bacia do Eufrates, especialmente em zonas de alta salinidade, é conhecida pela rápida deposição de minerais, quando a água recua. Do ponto de vista científico, portanto, a formação não viola os princípios geológicos. No entanto, pare por um momento. Observe as imagens. Uma vasta estrutura semelhante a um osso que se ergue do solo incrustado de sal ao longo de um dos rios mais importantes da história do mundo antigo. O Eufrates é mencionado repetidamente em textos bíblicos, frequentemente associado a fronteiras, impérios e simbolismo profético. No livro de Ezequiel 37, o profeta descreve um vale de ossos secos, restos mortais, dispersos, que simbolizam a restauração após o julgamento. Os estudiosos são unânimes em afirmar que essa passagem é metafórica, referindo-se à renovação espiritual e nacional, e não a um evento geológico literal. Ainda assim, o simbolismo tem uma maneira de ressurgir quando as paisagens mudam. Por que essas formas aparecem agora com a mudança do nível dos rios e a exposição de terrenos há muito soterrados? Por que as fraturas minerais se assemelham tanto a imagens de esqueletos? Porque a exposição ocorre justamente quando o estresse ambiental remodela uma das vias navegáveis mais referenciadas da história. Não há nenhuma inscrição gravada nessa estrutura, nenhum artefato anexado a ela, nenhuma ferramenta ou vestígio incrustado que declare um significado definido. Trata-se simplesmente de matéria mineralizada revelada por processos naturais. Talvez seja apenas geologia. Talvez a cristalização do sal e a compressão dos sedimentos tenham moldado a semelhança por mera coincidência. Mas quando a Terra revela formações que espelham imagens antigas tão de perto, até mesmo os observadores mais cautelosos hesitam antes de descartar completamente o simbolismo. O Eufrates, há muito, representa divisão império e profecia em textos históricos. Agora, com o recuo das águas, revela formas que lembram vestígios de algo há muito morto, preservado em sal e sedimentos. Seria isso nada mais do que mineralização natural, ou a paisagem, por vezes, ecoa as narrativas que a humanidade carrega há milhares de anos. A estrutura permanece sob estudo científico. A interpretação ainda está em aberto. Não muito longe da formação exposta semelhante a ossos ao longo do rio, outra estrutura começou a atrair discretamente a atenção. À medida que porções de lama secavam e rachavam sob o sol do deserto, uma massa cristalina amarelo pálida emergiu do sedimento. A princípio, parecia espuma endurecida, congelada no lugar. Mas à medida que os pesquisadores removiam mais solo ao redor, sua forma se tornava mais definida, curva espiralada, elevando-se ligeiramente em uma das extremidades, como se estivesse congelada em pleno movimento. A superfície estava espessamente revestida por cristais de sal em camadas compactas, refratando a luz em ângulos agudos. Em diversas áreas foram detectados traços de enxofre na crosta mineral. A concentração era excepcionalmente alta, mesmo para uma região conhecida por depósitos salinos. Os geólogos responderam rapidamente. A cristalização mineral acelerada pode ocorrer quando a água subterrânea, altamente salina, evapora sob calor intenso. A bacia do Mar Morto é um dos ambientes mais ricos em minerais da Terra. Quando bolsas de sal subterrâneas são expostas a flutuações de ar e umidade, as formações cristalizadas podem se expandir rápida e drasticamente. Em termos simples, pode ser química. Mas vista à distância, a massa apresentava uma semelhança perturbadora, com um corpo enrolado, alongado, arredondado, com uma silhueta quase serpentina. A forma não era perfeitamente simétrica, mas era suficientemente distinta para despertar a imaginação. E naquela região, a imaginação raramente se dissocia da memória. No livro de Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra é descrita com imagens de enxofre e fogo. A terra, deixada para trás, ficou marcada pelo sal e pela desolação. Ao longo dos séculos, o sal tornou-se um símbolo de julgamento de preservação através da devastação. Novamente, nenhum cientista associou essa formação a qualquer evento bíblico. Nenhuma autoridade sugeriu uma causa sobrenatural. O sal aflora do solo nessa região com frequência. Depósitos de enxofre são bem documentados. No entanto, o momento em que isso ocorreu aumenta a atenção. A água recua, os sedimentos desmoronam, estruturas antes ocultas sob a lama emergem. E agora, na mesma paisagem historicamente associada ao fogo e ao sal, uma massa cristalizada surge em forma espiralada. Pode não ser nada mais do que uma resposta mineral à exposição ambiental. Mas quando o sal sobe debaixo da terra, em vez de ser levado pela correnteza para a água, a imagem ganha peso. Em línguas antigas, o sal preservava e advertia. Marcava alianças e consequências. Hoje, pode simplesmente refletir a evaporação e a pressão.
No entanto, à medida que os rios mudam de curso e lugares antes fechados se abrem, cada nova exposição parece ecoar o mesmo tema. O que antes estava encoberto já não permanece oculto. De todas as descobertas registradas durante a descida do drone sob o rio Eufrates, nenhuma provocou mais inquietação do que o que apareceu na sequência final da filmagem. Meio enterrada no sedimento, ligeiramente inclinada para um lado, jazia uma estátua de pedra. À primeira vista, assemelhava-se a uma figura humanoide alada. Mas à medida que o drone ajustava seu ângulo e aumentava a exposição à luz, os detalhes se tornavam mais nítidos. As asas estavam estendidas, mas não em voo rígidas, quase contidas. O torso era alongado, esculpido com arestas vivas em vez de linhas fluidas. E o rosto estava distorcido, não danificado pela erosão, mas esculpido, com traços exagerados. Olhos fundos, boca contraída, uma expressão congelada entre a angústia e o desafio. Não havia pedestal inscrição ou qualquer marca identificável de divindade que correspondesse às figuras mesopotâmicas conhecidas. Mais impressionante do que a própria figura era a sua posição. A estátua não parecia ter sido derrubada por um desabamento. Parecia ter sido colocada ali intencionalmente e depois submersa. Os sedimentos circundantes sugeriam um longo período de soterramento em vez de um deslocamento recente. Partes das asas estavam envoltas em crosta mineral, como se tivessem sido seladas ao longo de séculos pela pressão da água e pelo acúmulo de lodo. Os arqueólogos imediatamente alertaram contra interpretações sensacionalistas. Figuras aladas são comuns em toda a arte do Antigo Oriente Próximo. As culturas assíria, babilônica e persa frequentemente retratavam seres híbridos. Espíritos protetores e guardiões simbólicos muitas vezes possuíam asas.